E eu queria de novo evocar a imagem da moldura literária, que nos ajuda muito, né? A moldura literária sempre acontece nas nossas liturgias e normalmente é uma ideia introdutória na primeira leitura, outra ideia introdutória na segunda leitura ou no Salmo, e o recheio, que é o Evangelho. Mas se vocês quiserem também, vocês podem pensar aí o nosso sanduíche, né? A primeira fatia de pão está na primeira leitura, a segunda fatia de pão está lá na segunda leitura, e o recheio é o Evangelho. Qual que é a primeira fatia de pão, para a gente entender, né? Qual que é a ideia primeira que eu queria resgatar com vocês? E por que eu estou chamando de ideia de moldura literária? Vocês vão entender. São ideias que se comunicam. Na primeira leitura, Paulo, depois de fazer a pregação do Evangelho, as comunidades que estavam iniciando o cristianismo, ele vai fazer um anúncio, não é uma exortação, é um anúncio. O anúncio dele é um pouco assustador. Ele vai dizer assim: filhinhos, é preciso sofrer muito para atingir o reino dos céus. Viram isso na primeira leitura? É preciso sofrer muito para chegar ao reino dos céus. E o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, São João vai dizer assim: o Deus que escolheu fazer morada em nós ou conosco, vai enxugar todas as lágrimas e vai abolir todo o sofrimento e todo o luto. Então, são duas ideias que eu estou chamando de duas fatias, o de moldura literária de um lado, o anúncio de João, de São Paulo, que vai falar do sofrimento como algo que de alguma forma se impõe a nós e que nós de alguma forma precisamos abraçar para chegar ao reino dos céus. E por outro lado, João, que vai recordar que o cristão não é um solitário e não sofre sozinho, né? Que esse sofrimento é sempre um sofrimento acompanhado, né? A gente poderia brincar e poeticamente falar que se trata de uma solidão acompanhada, né? Deus enxugará todas as lágrimas. E o recheio? O recheio é o mandamento novo: amai-vos aos outros como eu vos amei. E a gente poderia pensar aqui já uma intuição bonita, que é: o sofrimento do cristão e da cristã não é qualquer sofrimento, e é um sofrimento permeado de alguma forma pelo amor, e até no sofrimento nós somos convocados a amar, tal como ele fez, né? A cruz é um sinal de dor, mas um sinal de amor. Mas me preocupa muito este primeiro versículo, mais do que o segundo. Em algum momento na história da igreja, ele foi interpretado como se fosse uma espécie de convocação ao sofrimento, e é um equívoco do ponto de vista teológico, né? Quando São Paulo fala, é preciso sofrer muito para alcançar o reino dos céus, ele não está convocando os cristãos a buscarem sofrimento. Ali Paulo está fazendo um anúncio, ele está fazendo um anúncio óbvio, que é: olha, vocês não podem evitar o sofrimento, né? Antigamente, né, a maioria de vocês não lembram disso aí, que vocês são muito jovens, mas eu lembro, né, eu morava no interior, a gente tinha que buscar a conta de luz, e a água não existia, porque o saneamento era daquele jeito, mas a conta de luz chegava para a gente nos correios. Hoje vocês não precisam mais, não é isso? O sofrimento chega onde? No aplicativo de celular. Precisa buscar sofrimento? Então cuidado, porque essa fala de Paulo não é um incentivo a buscar sofrimento. Na celebração das 7 palavras, eu perguntei para vocês se na quaresma vocês fizeram dieta ou se vocês fizeram penitência, porque tem muita gente que toma o tempo da quaresma para buscar sofrimento e esquece do Salmo 50. Eu não quero nem sacrifício e nem holocausto, o que me agrada é um coração penitente e bondoso. O cristianismo não é uma religião que prega o sofrimento por si mesmo como caminho de salvação. Na hierarquia dos valores, o amor ocupa o primeiro lugar. E por que isso é importante? Porque nós temos ainda uma espiritualidade ascética que pensa que basta buscar um sofrimento e abraçar um sacrifício para ser salvo. E aí nós criamos uma turma de gente piedosa, rigorista, piedosa no sentido mais chulo do termo, porque a piedade autêntica ela é querida e aplaudida pela igreja,
Mas esse falso rigorismo e essa falsa piedade de pessoas que fazem todos os sacrifícios do mundo, menos amar o seu próprio, o seu próximo. O sacrifício que Jesus pede mesmo, ele não faz. Levanta de madrugada para rezar, corta todos os alimentos possíveis que dão prazer na quaresma, abraça um sacrifício tão bonito, mas lhe falta o essencial, que é o cultivo do amor. Isso é falsa religião, isso é falso cristianismo, porque não existe sacrifício maior, e quem ama sabe disso, não estou falando quem está apaixonado não, porque a paixão é outra coisa. Quem ama de verdade sabe disso, não existe sacrifício maior do que amar verdadeiramente, não é verdade? Quando a pessoa te joga aos pés, e às vezes estou falando de gente muito próxima, dos filhos, às vezes até mesmo dos pais, né? Da esposa que você escolheu, e você permanece ali. Este é o sacrifício do amor. Então é muito importante, né? Eu já vou fechando a homilia, perceber que não é uma exortação de Paulo a buscar o sofrimento. Não se trata disso. O que Paulo hoje nos convoca, junto com João, é como nós lidamos com o nosso sofrimento. Como você se coloca diante do sofrimento que se impõe na sua vida. Como eu disse, é o boleto que chega no seu aplicativo, é o filho que está dando dor de cabeça, é o trabalho que não está conseguindo, né, suprir o suficiente para a sua família. Como você se coloca diante do sofrimento? O homem verdadeiramente piedoso, ou mulher verdadeiramente piedosa, abraça o amor diante do sofrimento. E isso é dificílimo. Porque o comum é que nós nos revoltemos diante do sofrimento. Quando a gente passa por algum momento de dor, a primeira coisa que vem, vamos dizer assim, como uma espécie de performance da nossa existência, não é perceber o sofrimento como algo natural e que eu tenho que passar. A primeira coisa que vem é o questionamento e a revolta, né? E aí nós fazemos algumas perguntas, e tem uma delas que eu acho que ela é muito altaneira, quando a gente está passando por alguma coisa. Descobri um câncer, minha mãe ou eu mesmo? Às vezes passa pela nossa cabeça, e às vezes nós falamos alto, né? O que é que eu fiz para merecer isso? E o Senhor te pergunta: quer que eu te passe a lista, meu filho? Por pendrive ou te mando por e-mail? O que é que eu fiz para merecer isso? Quer que eu te passe a lista? Posso te passar a lista. É uma pergunta extremamente altaneira. Ainda bem que Deus não responde: quer que eu te passo a lista? Quantos de nós não perguntamos isso na nossa revolta? Ai, Senhor, o que é que eu fiz para merecer isso? Vou te passar a lista daqui a pouquinho. Vamos ver se você vai dar conta de ler o que você fez para merecer isso. E não se trata de merecer ou não merecer. Merecendo ou não, o sofrimento vem, né? Eu sempre cito Alberto Camus, porque eu acho que ele é um dos literatos que dialoga com o existencialismo cristão, mesmo que ele não o diga de forma direta, mas, por exemplo, no livro A Peste, Albert Camus vai colocar uma coisa muito interessante, que fica para a nossa literatura, né, para quem gosta de literatura e de unir literatura e espiritualidade, que é mais ou menos assim: o que nos comove de verdade é o sofrimento dos inocentes. Quando uma criança morre, por exemplo, não é isso? Nasceu e morreu, ou uma mãe acabou de perder o filho, né? Assim, sem muita explicação, né? Aqui hoje está presente com a minha alegria de encontrá-la aqui, né? A Érica e o João, né? Pela primeira vez depois do falecimento do Pedro, eu os vi aqui hoje, né? Então, de repente, isso marcou muito para mim esses últimos dias. Recebo a notícia que o Pedro falece. Peço a licença, viu, Érica, a licença poética para falar deste querido amigo que é seu filho, né? E a gente fica assim, assustado, diante da morte de um jovem, de uma criança, né? É aquilo que o Albert Camus vai dizer: a gente fica sem reação. São sofrimentos que a vida nos impõe e que nós não procuramos e nem explicamos, e eles vão aparecer. E a nossa postura é: o que eu faço com isso? O que eu faço com isso agora?
resgatar a espiritualidade neste momento é um desafio muito grande para nós, né? Então não buscar o sofrimento, mas se trata de nos perguntar como eu passo pelos sofrimentos, abraçando aquilo que é a fé de que Deus enxuga as minhas lágrimas, de que Deus está conosco, de que Ele não nos desampara, e que esse sofrimento é uma espécie de caminho do Calvário que nos leva à ressurreição, né? E aí eu termino a homilia recordando de um caso que eu atendi, uma pessoa muito querida, que falava: padre, eu nem consigo rezar mais depois que a minha mãe morreu de câncer. Minha mãe morreu muito jovem, né? Minha mãe morreu de câncer, não a minha, até a dele. 45 anos eu perdi a minha mãe. Estava fazendo a crisma e aí nunca mais voltei, porque eu não consigo entender porque Deus tirou a minha mãe de mim quando eu tinha 15 anos de idade. Eu sofri muito, porque meu pai daquele jeito, os 2 irmãos mais velhos, né, mais novos do que eu, mais perdidos ainda. E aí eu fiz uma pergunta para ele: se Deus tivesse curado a sua mãe do câncer, ela teria vivido eternamente nessa terra, meu filho? Lógico que não, né, padre? Se Deus tivesse curado a sua mãe do câncer, ela poderia morrer a qualquer momento de AVC, de acidente, ou morreria de velhice 40 anos depois. Então é muito pequeno, eu diria é muito imaturo essa ideia que nós cultivamos de uma cura do sofrimento aqui na terra absoluta, e nos apegar a isso não somente é um sinal de maturidade espiritual, né? Não somente é um sinal de maturidade espiritual, como de maturidade humana. É não abraçar aquilo que mais nos dói, a finitude, né? Como dizia Oriano Suassuna, é não abraçar que em algum momento, pronto, você vai encontrar com o único mal irremediável dessa terra, aquele que une todos os seres humanos num só rebanho de condenado, porque tudo o que é vivo morre. E a fé cristã, quando celebra a morte e a ressurreição de Cristo, joga isso na nossa cara, e é por isso que é dificílimo ser cristão, porque ser cristão é o tempo todo colocar a nossa esperança, abraçar o sofrimento como ele vier, com esperança e com amor, e colocar a nossa esperança em Deus. E às vezes Deus faz um silêncio educativo, e às vezes Ele fala de forma que a gente não compreende, e aí a gente fica realmente com a sensação de que estamos perdidos, né? Por isso cultive a oração e a espiritualidade, né? Para que vocês possam ir encontrando aos poucos essas respostas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.